Olá, pessoal, continuando nossa aula do Ciências do nono ano, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a tabela periódica. E para isso eu vou passar um videozinho para vocês aqui e logo depois a gente continua no livro. Ao longo dos séculos, grande parte das culturas criaram formas para classificar as diversas coisas que a cercam, buscando descobrir um padrão lógico de organização. Com a natureza e seus elementos não foi diferente. A antiga filosofia indiana do Sankhya distinguia dois princípios universais, Prakriti e Purusha. Mal traduzindo para o pensamento ocidental, seriam matéria e espírito, que amalgamados produziriam um mundo. A partir desses conceitos, resultariam vários tattvas, ou seja, princípios ou essências da natureza. Dentre os princípios dos tattvas, existem os bhutas, que dividem a matéria em elementos grosseiros: espaço, água, ar, terra e fogo. Além dos indianos, os egípcios, chineses e babilônicos também tinham sua forma de classificar os elementos. Já entre os gregos antigos, a teoria que prevaleceu foi a de Empédocles, difundida por Aristóteles, que classificava os elementos básicos em 4 tipos: terra, água, ar e fogo. Essa teoria perdurou até o fim da Idade Média. Com os avanços tecnológicos, o mundo moderno também buscou criar maneiras de ordenar as coisas. Sobretudo a partir do século XVIII, com o avanço concomitante da Revolução Industrial e da ciência, a química se consolidou com a descoberta de uma série de elementos químicos e de leis que regulavam suas relações. Mas essas eram as sistematizações da experiência de laboratório. A compreensão das regularidades observadas começou a se formar com a teoria atômica de John Dalton, formulada nos primeiros anos do século XIX. Ele esclareceu que cada elemento era constituído por um tipo específico de átomo, cada um com um peso atômico, como chamou, ou seja, tinha uma massa específica e invariável. A partir daí, os químicos descobriram relações numéricas entre esses pesos atômicos de elementos com propriedades semelhantes, começando por tríades, nas quais o elemento central tinha um peso praticamente igual à média dos outros dois. As pesquisas e debates em torno dessas relações reuniram um grande volume de evidências e, por volta de 1860, começaram a surgir propostas que tentavam integrá-las em um sistema único. O mineralogista Jean Courtois criou um engenhoso cilindro que alinhava elementos, mas também alguns compostos, com propriedades semelhantes. E quase ao mesmo tempo, o químico Newlands propôs a elegante lei das oitavas, análoga à escala musical, segundo a qual as substâncias simples exibiam propriedades análogas de tal maneira que, considerada uma dada substância, essa propriedade repetia-se na oitava substância seguinte, na ordem crescente dos pesos atômicos. Fica claro, então, que o esforço era para determinar uma ordem periódica, uma sistematização geral das repetições das propriedades dos elementos químicos. Os casos citados são apenas exemplos que merecem destaque entre o trabalho de vários outros pesquisadores. Mendeleev, conhecido como o inventor da tabela periódica, que na sua primeira versão era uma série de colunas onde os elementos eram organizados em ordem numérica crescente de massa atômica. De fato, a tabela é, como toda a criação da ciência moderna, resultado de um trabalho coletivo e cumulativo de diversos cientistas anteriores e contemporâneos a Mendeleev, e que se prolonga até hoje, em contínuas revisões da tabela periódica e seus elementos. Se você olhar a tabela periódica como uma espécie de lista de almoxarifado do mundo, talvez ache desinteressante. Mas, se olhar como uma chave universal, a codificação dos elementos do universo, aí ela se torna o que é, uma obra-prima da cultura humana. A tabela atual sequencia os elementos por ordem crescente de seus números atômicos, seus números de prótons, e os dispõe em períodos, segundo o número de camadas de elétrons, e grupos, de acordo com as semelhanças de suas propriedades, o que está relacionado à distribuição de seus elétrons.
O cruzamento dessas variáveis organiza os elementos em tipos diversos, como formadores de substâncias simples gasosas ou metais pesados, por exemplo. Tudo encontra seu lugar, suas afinidades, suas possibilidades de reação e transformação numa matriz lógica da ordem das coisas. Ela produz uma sensação tão poderosa de que o mundo faz sentido que seu design se espalhou por quase todos os campos culturais. Com uma tabela periódica, temos a impressão de que podemos compreender melhor a organização do universo. A tabela periódica começou a ser desenvolvida na metade do século XIX, há cerca de 150 anos. Nesse século e meio, o conhecimento humano sobre a natureza avançou talvez mais do que em toda a sua história anterior. É absolutamente incrível como essa forma sintética e elegante de organizar as informações sobre os elementos se mantém ainda válida e útil 150 anos depois de sua criação. Um brinde à tabela! Então, a gente viu aí a construção da tabela periódica, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns desses elementos que a gente ouviu aí falar um pouquinho por cima, né? A construção da tabela periódica e como é que ela é atualmente. Hoje em dia, a tabela periódica ela não é organizada da maneira como Mendeleev colocou, né? Ele propôs uma organização da tabela periódica utilizando a massa desses elementos. Hoje em dia, a gente classifica a tabela periódica por número atômico. Okay? Então, você lembra lá do número atômico que a gente viu, que discutimos bastante na cara do Mendeleev, né? Então, a tabela periódica agora ela é organizada de acordo com o número atômico, esse númerozinho aqui de cima. Okay? Então, portanto, ela vai de 1 até 118, que foi o último elemento descoberto, que é o tal do organésio. Né? As informações básicas que a gente tem, a gente vai estar com um nomezinho aqui, deixa eu dar um maior. O número atômico na parte de cima, que é o número de prótons, o símbolo químico, o símbolo do elemento que representado por uma letra maiúscula, o nome desse elemento, nesse caso aqui é o fósforo, embaixo a massa desse elemento químico, nesse caso é 30,97. Então você pode olhar aqui todos os elementos, cada um com um nome e um símbolo químico. O que acontece? A gente tem uma organização aqui em cores, né? Não sei se vocês notaram, mas o hidrogênio é o único que não tem cor, está em branco. Mas os átomos aqui, os elementos em amarelo, eles estão nessa cor justamente porque eles fazem parte de um grupo específico. São chamados de metais. Então, nós temos os metais, nesse caso aqui, todos em amarelo, e alguns desses metais a gente tem grupos conhecidos. Como a gente viu a distribuição ali por grupos e famílias, nós temos os grupos 1 e 2, que também são chamados de alcalinos e alcalinos terrosos. Okay? Então, o número 1 aqui, alcalino, que são os que são usados para fazer a pilha alcalina, né? E aqui são os alcalinos terrosos. Alcalino terroso. É muito fácil de escrever aqui, não sei se vocês notaram, né? Deve ter notado um pouquinho. Ela fica linda, né? Não é bonita já, né? Mas aqui fica pior ainda. Então, a gente tem aqui a primeira coluna. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esses são os metais alcalinos. Algumas pessoas preferem decorar esses nomes, né? Então, vai para quem quiser decorar, a gente tem a sequência Li, Nakama, Robson, Crusoe, em francês. Temos também os alcalinos terrosos. Aqui alguns alcalinos terrosos, no grupo 2, né? Na linha número 2 aqui, no grupo número 2, perdão. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, também chamados aqui pela decoreba
Bela Magrela casou com o senhor Barato. Okay? É uma forma da gente lembrar alguns nomes aí que a gente usa bastante. Do outro lado, a gente tem aqui os elementos em rosa, são chamados também de ametais ou não metais, justamente porque eles têm o oposto de característica dos metais. Quando você fala de um metal, você pensa em alguma coisa com um brilho metálico, né? Prata, ouro, ferro, sempre tem um brilho característico de metal. Eles também têm propriedades magnéticas. O ferro, por exemplo, ele se atrai, né, pelo ímã. Eles são ótimos condutores de calor e eletricidade, né? Se a gente coloca uma barra de ferro no fogo, a barra inteira ela vai ficar quente com pouco tempo. E também, se eu coloco um garfo na tomada, eu vou tomar um choque muito grande, né? Então, porque eles são muito condutores de eletricidade e calor. Enquanto que esses elementos em rosa, eles são o oposto. Eles não têm uma alta condutividade, pelo contrário, eles têm baixa condutividade elétrica e baixa condutividade térmica. Eles são geralmente opacos, né? Carbono, boro, nitrogênio, e geralmente eles também são usados como isolantes, né? A gente vê ali na chave de fenda, ela sempre tem um cabo de plástico, um cabo de borracha, um cabo de madeira. São substâncias formadas a partir de carbono, principalmente, que são materiais isolantes, ok? Eles impedem que a corrente elétrica chegue até você. Se a gente colocar um cabo de vassoura no fogo, a ponta do cabo vai pegar fogo, mas o local onde você está segurando, ele não vai passar o calor tão rapidamente, né? Ele não conduz o calor muito bem. E por isso são chamados de isolantes. E a gente vê aqui essa distribuição dos grupos, né? Primeiro grupo, segundo grupo, todos em linhas verticais. Nós temos ainda 3 grupos que são importantes, que a gente tem uma decoraçãozinha para lembrar, né? O grupo dos halogênios, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. O do flúor é também chamado de grupo dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato. E tem o 16, são os calcogênios, são os grupos do oxigênio também, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. A gente decora bem fácilzinho isso aqui. Fala só os 7 porquinhos. Okay? A tabela também é dividida em períodos, que são as linhas horizontais, são 7 no total. E a gente começa aqui falando sobre os metais e os não metais. Então, as propriedades desses metais. A parte maior dos elementos químicos da tabela periódica são metais. Eles se encontram no estado sólido à temperatura ambiente, normalmente 20 e 25 graus Celsius. Com exceção do mercúrio, que ele é um metal líquido. Então, você tem uma observação aqui também da cor das letras desses elementos. Vou colocar aqui na primeira tabela, que é um pouquinho menor, para a gente ter uma noção. As letras, esses símbolos aqui, dos elementos, como preto, letra preta, são geralmente elementos no estado sólido. Os elementos com a letra vermelha, eles geralmente são encontrados no estado gasoso. E os elementos encontrados com a letra verde são geralmente encontrados na natureza no estado líquido. Os que estão em azul, eles ainda não foram definidos por serem de difícil acesso, né? A gente não tem informações muito boas acerca desses elementos químicos. Ok? Então, a gente volta para lá falar um pouquinho mais sobre os metais. Os metais possuem propriedades físicas como o brilho metálico, alta capacidade de refletir a luz, além de serem bons condutores de calor e eletricidade, como eu falei. Eles são maleáveis e dúcteis, a gente consegue fazer folhas finas, chapas de metal e fios também, coisa que a gente não consegue fazer com todos os materiais, né? Além disso, os metais possuem tendência a ceder elétrons formando cátion.
Então, todos esses elementos aqui desse lado esquerdo, da tabela periódica, eles têm uma tendência forte de perder elétrons e formar cátions, formarem... acho que eu perdi aqui a matéria. Deixa eu voltar aqui para a página editada. Eles têm uma forte tendência de perder elétrons. Okay? Então, todos os metais aí têm essa relação também, essa semelhança. Então, a gente agrupa esses elementos de acordo com as características em comum que eles vão ter, que eles vão apresentar. Na página aqui. Os não metais são encontrados nos 3 estados físicos, né? A gente tem a letrinha preta, a vermelha e a verde, que significa que são estado sólido, líquido e gasoso, né? O estado líquido ali está o exemplo do bromo, a maioria está no estado sólido, letra preta, e alguns aqui, os 4 primeiros, estão no estado gasoso. Entre as propriedades físicas dos não metais, podemos destacar que eles não conduzem eletricidade, que são considerados isolantes térmicos e elétricos também, com exceção do carbono na forma de grafite, e não são maleáveis e dúcteis. Eles não conseguem fazer folhas finas nem fios, eles são quebradiços. Quanto às propriedades químicas, os não metais tendem a ganhar elétrons. Então, a gente tem 2 tendências aqui. Os metais, eles gostam de perder elétrons, de virar cátions, e os não metais, eles têm a tendência de ganhar elétrons e transformar-se em ânions. Os elementos do grupo 18 são considerados gases nobres, né, pela sua relação, pela sua abundância na natureza, e também porque eles não gostam muito de se misturar, né? Existem poucas reações em que um gás nobre ele se combina com outros elementos químicos, ele prefere ficar sozinho, por isso que a gente nomeou eles como gases nobres. Mas a gente conhece alguns desses gases nobres, como, por exemplo, o hélio, que a gente usa para inflar balões, né? Ele é mais leve que o ar, quando as pessoas respiram o gás hélio também, acabam falando com uma voz bem fina, né? Isso por conta da densidade do hélio. O hélio, como ele é menos denso, ele é mais leve, quando a gente respira esse ar, esse hélio, as nossas cordas vocais elas vibram mais rápido, então dá esse som mais agudo. Okay? Outro gás que a gente também conhece é o gás neônio, né? Vocês podem achar que não, mas o neônio é um gás muito conhecido. Ele é usado para fazer aquelas lâmpadas de neon. Tá ligado agora? Aquela lâmpada que a gente acende e fica cores diferentes, variadas, que a gente usa aí em letreiros luminosos. Então, o neônio é um gás também muito importante, muito utilizado. Aqui nessa imagem a gente vê um cientista, o Glenn Seaborg, que ele foi um cientista americano que descobriu um dos elementos mais importantes da periódica, o plutônio. Okay? O plutônio é usado atualmente como fonte de algumas usinas nucleares e também de bombas nucleares, né? Outra pessoa muito importante que vocês devem ter ouvido falar foi Marie Curie. Atualmente, recentemente, a Netflix fez um filme sobre ela, sobre a história dela, que se chama Radioativo. Então, eu recomendo para vocês darem uma olhada nesse vídeo e entenderem um pouquinho mais sobre o processo que é descobrir um elemento químico, um elemento novo, né? E todo o processo para dar um nome e também o Nobel que ela ganhou ali. Foi um processo muito, muito legal de se ver. Ok? Logo depois a gente tem uns exercícios aqui que eu vou deixar para vocês resolverem em casa e a gente se encontra na próxima aula para poder estudar mais um pouquinho a fundo e resolver esses exercícios da página 225 e 226. Ok? Até a próxima. Boa semana para vocês. Tchau.